Olá, querido e querida cliente, esse é o Ativo Macro Review, nosso encontro mensal para avaliarmos os principais dados macroeconômicos e seus impactos em nossos portfólios. O mês de abril foi um mês ainda muito volátil, né? Um mês bastante errático quanto aí à condução da política econômica norte-americana. Foi um mês de bastante dificuldade aí para tentar entender que lado que as variáveis, os preços iriam. O mês iniciou muito ali com a questão do tarifaço, né? O Trump falou que no início do mês a gente teria ali, né, o início do tarifaço global, que com todos os países, mais fortemente com a China e dos demais países, e acabou que durou muito menos. A gente já imaginava, né, nos vídeos que a gente vem conversando aqui, a gente imaginava que fosse um processo ali curto, e foi muito mais curto do que a gente imaginou, né? Durou ali 2 dias e já foi prorrogado para os demais países que não China, já foi prorrogado ali por mais 90 dias a intenção de não ter as tarifas vigentes. E para a China, a gente vê ali que, né, desde o início do mês até então, a gente tem visto ali que estamos tendo ali flexibilização, né, de tarifas quanto a eletrônicos e afins. Então, o que a gente previa, né, e imaginava que fosse ali uma medida, né, de curto prazo, a medida de pouco mais para gerar um impacto, isso aconteceu, gerou preço, né, gerou volatilidade. A bolsa americana teve ali uma queda em reais de até 25% e depois retornou um pouco. A gente está falando hoje de uma queda perto de 15%. Então gerou impacto, gerou oportunidade, e em cima dessas oportunidades que a gente tem, né, a trabalhar. O final do ano de 2024 foi um período que a gente tentou ali desfazer das posições em bolsas americanas, aí aos poucos realizando essas posições, e agora a gente tem a oportunidade de acessar de novo, né, esses mercados com muita cautela, dado que a gente não sabe ali, foram só 100 dias de governo, né? A gente não sabe quais mais surpresas possam acontecer. Acho que a precificação, pelo menos desse primeiro período de governo, já foi feita, né? Não só a precificação, né? A gente tem ali também impactos até um pouco mais duradouros quanto à economia americana, né? O que a gente sempre viu, né? É um comportamento de estresse. Toda vez que você tem um comportamento de estresse no mercado, seja na crise do subprime, seja no Covid, o mercado inteiro vai para dólar, vai para, né, títulos públicos americanos, e não foi o que aconteceu nesse momento, né? Então a gente está vendo ali uma mudança de paradigma global. O que a gente viu foi, na verdade, uma fuga de capital até da economia americana, né? Aquele ambiente institucional, aquele ambiente de segurança americano foi colocado à prova nesse momento. Então a gente viu uma fuga muito grande ali para ouro, por exemplo, né, que era um ativo que antigamente a gente colocava ele como um hedge natural, né, de estresse global, e ficou durante muito tempo sem ser esse hedge. O dólar era esse hedge global, os títulos americanos eram esse hedge global, e agora o ouro se mostrou de novo, né, um hedge bem importante para essa fuga de capital, quando os Estados Unidos ali não tem ali uma segurança estabelecida como tinha antigamente. Então, olhando as variáveis macroeconômicas, né, aqui na tela, nos Estados Unidos, a gente vê taxa de inflação em 2,4, então a taxa de inflação ela tem mantido uma trajetória de queda, né, com juros elevados, com a economia não só desaquecida por conta de juros, mas também desaquecida por essa insegurança institucional. A inflação tem convergido para uma queda, então 2,4 inflação acumulada dos Estados Unidos. O previsto ali é algo entre 2,6, 2,7, né, ainda acima da meta de inflação americana, mas uma inflação mais comportada, que já, né, nos vislumbra ali uma possibilidade de corte, de 1 ou 2 cortes de juros da taxa americana até o final do ano de 2025. Em linha com essa política monetária contracionista, né, do Banco Central americano, a gente enxerga aí uma taxa de inflação ascendente, né? Ela iniciou ali perto de 4% o ano de 2025 e vem ascendendo até 4,2%. Para selar essa questão da política monetária mais contracionista nos Estados Unidos, a gente vê ali, né, o primeiro quarter de 2025 é um PIB negativo de 0,3%. As perspectivas é que exista uma recessão nos Estados Unidos, né? Então seriam basicamente 2 PIBs negativos, 2 trimestres consecutivos e negativos, para que configurasse uma recessão. O que a princípio não seria de todo mal, né? A gente teria ali muita folga para o Banco Central fazer uma redução de juros, dado que a inflação também tem convergido para o ambiente de queda. Quanto à curva de juros, né, a gente enxerga aqui a curva de juros um pouquinho mais pressionada do que tínhamos no mês anterior. Então no mês anterior a gente falava ali de um juro de longo prazo de 4,63, a gente está falando agora de um juro de 4,5
4,83. O que significa? Significa que no curto prazo enxerga-se essa trajetória de queda dos juros abaixo de 4%, né? Sai agora da banda de 4,25 e 4,5 para abaixo de 4%, mas a princípio o mercado não enxerga ali com muita segurança, né, da política vigente, econômica vigente, muita segurança de longo prazo, custo de captação do governo americano se reduzindo. Vindo aqui para o Brasil, no Brasil a gente tem ali cada vez mais a projeção da inflação um pouquinho mais ancorada, né? Ainda a previsão é de que a gente finalize ali o ano de 2025 acima da meta de inflação, né, que é uma meta de 3%, uma banda de 1,5% para mais ou para menos. As perspectivas de mercado ali se dão ali acima de 5,5%. É uma inflação pressionada, mas pelo menos, né, as expectativas estão sendo ali ancoradas para 2025 um pouquinho menores, né, uma inflação um pouco menor, para 2026 dentro da meta, né. Um dos grandes protagonistas para que essa inflação reduza, basicamente é o câmbio, né, o câmbio um pouco mais comportado, uma taxa ali, uma cotação a um câmbio de 5,60, 5,70, dá esse fôlego para que a gente tenha ali uma contenção da inflação. Não é uma questão só de Brasil, né, o câmbio ele mais controlado, real mais apreciado frente ao dólar, não é só uma questão de Brasil, a gente também tem ali o mundo inteiro, né, todas as moedas globais estão se apreciando frente ao dólar, não é basicamente o dólar que, né, aprecia ou deprecia, e sim a moeda local. Então a gente tem visto ali a moeda brasileira também nesse mesmo fluxo que as demais economias globais se apreciando frente ao dólar, dado que ainda existe esse ambiente mais incerto na economia americana. Então, entrando um pouco mais um detalhe aqui na minha tela, né, a gente tem aqui então a inflação acumulada em março de 5,48, acima ainda da meta de inflação. As expectativas de mercado pelo relatório Focus vêm se reduzindo, né, então a gente vem aqui, olha, uma expectativa de 5,53 para 2025, 4,51 para 2026 e para 2027 4%. Assim, acertar o primeiro ano já é algo muito difícil, 2026 2027 é bem complexo. Então, a gente se deter, acho que só a primeira expectativa do primeiro ano já é de grande valia. Em linha com a política monetária mais contracionista aqui no Brasil, a gente tem a taxa de desemprego se elevando, né? Aí a gente tá na casa de 7%, ascendente. Então, desde janeiro 25, que vem ali de 6,5%, a taxa de desemprego ela vem se elevando. Isso configura ali, né? A gente uma inflação um pouquinho mais convergindo para uma expectativa mais positiva, com juro elevado e desemprego subindo, a gente verifica que todas as variáveis macroeconômicas estão andando no mesmo sentido. Por fim, quando avaliamos aqui a curva de juros brasileira, né, a gente enxerga um certo, não vou dizer otimismo, mas um certo reprecificação do pessimismo exagerado que havia nessa curva de juros. Então a gente tem ali no cinza claro uma curva de juros que era de março 25, no azul claro abril 25 e agora em maio 25, né, o azul escuro, o azul marinho. Então nesse azul escuro a gente sai de uma curva de juros ali esse é o CDI, é 14,15, né, a Selic saindo de 14,25, está precificado no mercado, né, um aumento ali de 0,50 da taxa de juros, ali, na verdade saindo ali de 14,15 para 14,50, o CDI, taxa Selic a 14,75, mas no longo prazo, e que é o mais importante para a gente avaliar, né, como que os players de mercado estão interpretando a economia local, no longo prazo a gente vê que a linha azul escura ela chega ali perto de 14,75 e vai num vale ali de 13,75 e repousa ali patamares mais controlados de 13,50 no longo prazo. Os juros, né, locais chegaram num ápice, um estresse muito grande na economia brasileira, né, precificados ali muito próximos da época do impeachment da Dilma. Acho que a maioria dos economistas nesse momento sempre fazem uma relação, né, da economia local, do cenário econômico hoje com o período do impeachment da Dilma, demais variáveis versus precificação de ativos. Então a gente viu ali um excesso de pessimismo nos ativos locais brasileiros e é aí que aparecem as oportunidades, né, as oportunidades de prefixar ativos ainda são existentes. A gente está falando ali de CDBs para 3, 4 anos, 5 anos até 15,3%. A gente significa isso, né, em 5, 6 anos. É o capital mais que dobrar 1,3, 1,4 vezes. É uma excelente oportunidade. As oportunidades de tesouro direto ainda estão disponíveis, né? Então, Tesouro IPCA 2040, IPCA mais 7,3, tem dias que é IPCA mais 7,4, uma excelente oportunidade para a marcação ao mercado. Com essa redução do juro longo, as bolsas começam ali a fazer uma precificação, um efeito mais positivo na economia local. Olhando aqui na minha tela, né, falando especificamente de bolsa, o Ibovespa chegou ali a patamares de 136 mil pontos, né, no finalzinho de abril 25. Lembrando que o topo anterior ali
era na casa ali de 137 mil pontos. Traçando aqui, né, uma retração de Fibonacci, que é uma forma da gente projetar, ele chegou a bater, né, no máximo dessa retração e voltou. Foi um movimento técnico que foi feito no índice Bovespa, batendo aqui 133 mil pontos. Com o juro de longo prazo se acalmando, a possibilidade da bolsa subir e ultrapassar patamares anteriores, ela é muito grande, dado que os preços dos ativos locais estão bastante descontados, né? Isso não é uma questão desse ano, né? O ano de 2024 também foi um ano que os ativos locais se depreciaram bastante, então a entrada do dinheiro para o Brasil para a compra desses ativos acaba sendo, de certa forma, bastante positiva para a bolsa local, dado que o investidor internacional opera mais, né, do que o local. Tem um peso muito mais relevante do que investidor local. Quais ações? As ações basicamente são as ações que mais pagam dividendos, as ações que o gringo vê com bons olhos, né? Então, ainda o ambiente para bolsa local é o ambiente mais conservador, então é um ambiente mais baseado ali em energia elétrica, em utilities, bancos e afins. Abrindo os dados da bolsa americana, o S&P no ano está caindo aqui em dólares quase 4%, 3,72%, é o que vinha puxando com bastante força, que era o setor de tecnologia, caindo agora 9%, mas chegou a cair 20%, o setor de tecnologia já volta a ter uma correção. Então, a gente verifica que, né, dada essa correção de todo o crescimento da bolsa que verificamos em 2023, em 2024, essa correção para baixo gera ali oportunidade para entrarmos de novo na bolsa americana, entrarmos de novo no S&P 500, entrarmos também no Nasdaq. Então, seria basicamente a possibilidade de comprarmos QQQ, que é o ETF que replica o índice Nasdaq lá fora, e aqui dentro o Nasdaq 11. Então, uma bolsa que estava bastante, né, cara na nossa visão, bastante apreciada, começa ali a gerar de novo, né, possibilidades de entrada, tanto pelo real mais em conta, né, o real ali perto de entre 5,65 e 5,70 é uma excelente oportunidade, quanto também pelos ativos lá fora depreciados, gerando essa possibilidade de entrada. Então, no resumo, né, num contexto geral, estamos ali procurando alternativas para pré-fixar os ativos de renda fixa aqui no Brasil, ainda procurando ali os títulos de mais longo prazo para marcação mercado no Tesouro, dado que taxas acima de 7, IPCA mais 7 são taxas ainda excelentes, né? Taxas que a gente não via há 10 anos, então a chance disso potencializar o ganho quando as coisas se acalmarem é muito grande. Estamos olhando com mais proximidade a bolsa local e a bolsa internacional também, seja por conta do câmbio, que está muito favorável na remessa de recurso internacional ou até a compra via ETF aqui no Brasil, para ter essa valorização quando o câmbio voltar e a bolsa internacional voltar, bem como também as oportunidades em setores de tecnologia. Até então, dada a apreciação muito forte que tivemos num período recente, a gente não estava entrando aí nesse setor, dado que havia a chance ali da gente mais sofrer uma correção do que necessariamente surfar uma onda positiva. Então agora estamos ali vendo com bastante oportunidade essas entradas. Eu estou à disposição para conversarmos, avaliarmos os portfólios, tomarmos decisões cada vez mais prósperas para as nossas carteiras. Um grande abraço, um excelente mês a todos.